Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Como você está? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui mais uma vez para comentarmos a lição bíblica da escola dominical. Próximo domingo, dia 31 de julho, a lição é de número 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Eu venho trazer para você aqui um subsídio, tá? Um subsídio da lição. Eu não venho da lição, talvez aí sábado eu possa fazer uma pré-aula, mas não vou dar certeza. Mas se eu for, vai ser online, para que a gente possa conversar e trocar algumas perguntas, alguns questionamentos e ideias. Mas aqui eu venho trazer um subsídio da lição. Você que está vendo o canal aí, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, comente com os amigos. É muito bom, principalmente você, professor da Escola Bíblica Dominical, comentar o assunto entre os professores faz muito bem, tá? Vamos ver o que diz o textuário. O textuário da lição está dizendo assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Verdade prática está dizendo o seguinte: o materialismo e o ateísmo são investidas sutis do inimigo de nossas almas na tentativa de impor na sociedade o pensamento de que a religião se tornou desnecessária. Então a ideia, o ponto onde eles querem chegar é que a religião se torna desnecessária, mas nós sabemos que não é verdade, né? Nós sabemos que isso aí, que a religião pura mesmo, praticada conforme os princípios bíblicos, ela vem a contribuir para a sociedade. Então, na introdução nós temos aí, olhe bem a introdução para você. A sociedade dos dias atuais tem aderido aos padrões morais e éticos que revelam quantas famílias têm, primeiro, preferido se afastar de Deus. Como que as famílias hoje em dia elas se afastam de Deus? Elas enfrentam os problemas, mas procuram a igreja só quando não há mais uma solução. E depois possuir uma religião já não é uma necessidade. Desculpa, a garganta depois da Covid ficou um pouco irritada. Muitas famílias não mais praticam ou decidiram não levar adiante o legado religioso, o que antes, ainda tem alguns e bastante, mas muitos deixaram eu vou na igreja, se meu filho quiser ir não vai, se meu filho, enfim, elas não deram continuidade a esse legado religioso que nós temos familiar, que a Bíblia, desde o tempo de Moisés, ele vem passando conhecimento falado, transmitido, verbalmente, não escrito. A ideia de tudo é preciso para a subsistência do homem, ela se encontra na matéria. Essa é a ideia do secularismo, do ateísmo. Eu vou falar sobre o secularismo, tá? Se não há Deus, também não é preciso submeter-se e preservar as crenças e a prática religiosa. Bem, se você não acredita na existência de um Deus, não tem por que você também seguir esse Deus. Não tem por que você pregar, evangelizar esse Deus que não existe. Essa é a intenção desse materialismo, desse ateísmo, tá? Vamos compreender um pouco, o que é esse materialismo, o que seria? O materialismo é uma doutrina, na realidade ela age em duas partes, tá? Tem duas partes do materialismo. Tem o materialismo como filosofia, que se diz que as únicas coisas que existem são substâncias e matérias. Esse é um tipo de materialismo. E tem o materialismo na forma de consumismo, tá? Onde o consumo, as pessoas estão gastando o que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar quem não está nem aí com elas. Essa é a verdade pura e verdadeira do materialismo, onde o consumismo é
predominante, tá? Mas esse materialismo que nós estamos falando da escola bíblica dominical, eles não acreditam, né, nos fenômenos mentais, na consciência, as sensações, os sentimentos, são explicados como assim, uma modificação da substância da matéria, sem introdução das substâncias mentais ou espirituais distintivas, quer dizer, eles não acreditam no sobrenatural, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam que há um Deus, né? Por consequência, não acreditam nos fenômenos sobrenaturais. E o que pensa o materialismo? Um tipo de materialismo, materialismo crítico. Ele procura evitar, né, o sobrenatural, afirmando que a verdade pode ser que não podemos reduzir tudo ao princípio da matéria. Essa é a verdade. Então nós temos que considerar a possibilidade, né, nós precisamos considerar a possibilidade da existência de coisas como a mente, né, uma substância imaterial. O materialismo crítico, ele procura evitar o sobrenatural, né? Mas tal substância existe, espiritual, a mente, a alma, né? O espírito do homem, é inegável que existe. Outro tipo de materialismo é esse, o materialismo prático. Talvez ele não é tão assim ortodoxo, né, como o outro que nega totalmente a existência, mas ele tem uma certa crença. Ele diz, talvez, né, existirem, né, talvez apesar de existirem deuses, espíritos, almas, seres imateriais, né, a única coisa que importa é a matéria. Eles até acreditam, eles podem até ceder de uma certa forma em que exista Deus, exista alma, anjos, demônios, enfim, mas o importante não é isso, o importante é a matéria, mas nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, passando o quadro seguinte, nós temos aqui materialismo rígido e menos rígido. Você viu como nós somos atacados de toda forma, né? Nós somos pressionados de um lado e do outro como igreja, como seres humanos que nós queremos viver na nossa crença, na nossa fé, e nós temos que defender. Custe, né, um pouco ou muito, nós temos que defender. Vamos aprender então sobre esse materialismo rígido e menos rígido. Materialismo rígido, vamos começar por esse. Para esses materialistas, não há alma imortal, nem aspecto espiritual, são rígidos. Eu poderia colocar ali até ortodoxo, né? Ficaria mais bonito, uma menção, a palavra materialismo ortodoxo e não ortodoxo, mas deixa rígido mesmo, tá? Enfim, não há Deus nem necessidade de um Deus, então não há nada, acabou, morreu, termina aqui, não tem o que fazer. A existência do ser humano começa aqui, termina aqui, não há alma, não há espírito, não há Deus. Enfim, vamos para o próximo, materialismo menos rígido, quer dizer, já eles, como diz assim, admitem a existência da alma, né? Negam que ela possa existir sem a matéria, depois que morrer, acaba, né? A alma e o corpo é a imagem do espelho, quando você sai da frente do espelho, né? Aí o corpo morre, a alma também morre. Eles pregam, eles defendem o fim da alma, né? A finalidade, não a finalidade, mas o fim da alma. Esses são os dois materialismos. Até aí você já tem uma noção do que é o materialismo, não voltado ao consumismo, mas voltado à matéria, esse corpo aqui mesmo, que o que importa é o que está aqui, Deus não existe. Isso é o que os materialistas dizem, tá? Vamos compreender agora o ateísmo. Pode ser prático ou teórico, né? O ateu teórico, ele nega Deus. Ele nega. O ateu prático, ele simplesmente vive como se Deus não existisse. O prático é aquele que não prega, não entra em discussões, não sabe, ele não defende tese alguma, ele simplesmente vive como se Deus não existisse, como se Deus não fosse um ser, né, inexistente da locubração humana. Você viu? Falei difícil agora, né? É da mente humana. Fala também na sua aula que você vai
cativar os alunos. Eles vão ver que você está dominando o conteúdo. Compreendendo o ateísmo. O que é o ateísmo? O ateísmo também é uma filosofia, tá? O ateísmo também é uma filosofia que defende a ideia de que Deus não existe. Tanto o materialismo quanto o ateísmo, eles defendem essa ideia. Essa premissa aí que eles defendem é baseada no pressuposto. Hoje a aula está num vocabulário, né, maravilhoso. É impossível se chegar a uma conclusão favorável de que Deus existe, porque não haveria meios científicos adequados para comprovar. Olha que interessante. O ateísmo, ele diz assim que é um pressuposto, é impossível chegar numa conclusão. Seria mais ou menos um relativismo, né? Conforme. E o relativismo, ele diz que não há verdade absoluta. Mas se eles disserem que Deus não existe, seria da parte deles uma verdade absoluta, né? Então, se eles estão dizendo que tem uma verdade, então não há relativismo. Mas enfim, essa é outra matéria, vamos para frente. Compreendendo o ateísmo, então, como não tem uma forma de provar que Deus existe, então o ateísmo diz, olha, cientificamente falando, claro, né? Eles querem provar a existência de que Deus existe no 2 mais 2 é 4. Mas não funciona dessa forma. E assim, nós temos aí o ateísmo negando a existência de Deus. Ainda compreendendo o ateísmo, a Bíblia considera louca uma pessoa que acredita nessa ideia, né? O Salmo 14:1 diz, o nécio no seu coração. Vamos ler o 14:1 de Salmo, para você ver como diz assim. Esse ateísmo do coração é um dos piores. A minha versão é a NVI, tá? Diz assim, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corrompe-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então essas pessoas que negam a existência de Deus, o ateísmo, não todos, mas uma boa parte, a prática, a vivência, não é de boas obras. Eles não caminham nas boas obras. Então, em Salmos 14, número 14, verso 1, diz, o nécio ou tolo no seu coração, não há Deus. Fundamentalismo do ateísta. Fundamentalismo ateu é a expressão intelectual de diversos filósofos, né, nesses tempos pós-modernos. Todos se uniram em suas ideias, seus escritos, para destruir os postulados da fé em Deus. Então eles se unem, eles se juntam com teorias, com doutrinas. E por que não lermos, né? Mas por que não lembrarmos de 1 Timóteo, né? Capítulo 3 e 4, você vai descobrir, vamos ler o 4, se eu não me engano, acho que é 1 Timóteo capítulo 4, fala sobre essa loucura, essa procura que não tem aí, quer ver, dos ateus. O Espírito diz que abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Isso vem também de um ateísmo e de materialismo. Eles têm a consciência cauterizada. Não precisa. Não há necessidade. Eles vêm contra a fé. Eles apostatarão da fé. Então nós vemos que o mundo de hoje que nós vivemos está se esquecendo mesmo de Deus. Está deixando Deus de lado para seguir a doutrinas enganadores, né? Doutrinas de demônio, né? Olha aqui mais uma. Filosofia tornou-se o martelo usado pelo diabo para tentar esmigalhar as religiões, principalmente a nossa, o cristianismo. Principalmente os cristãos mesmo, eu diria assim, em todas as áreas. Eu falaria
que o ateísmo e o materialismo ele vem atacando indiferente, falou que acredita em Cristo, independente da denominação. Esse martelo, essa filosofia, esse usado pelo inimigo de nossas almas, a religião que defende a Cristo, a fé em Cristo, ela está sendo atacada com esse martelo, ela está sendo martelado todos os dias, constantemente. A nossa armadura tá, olha, é só vestindo a armadura de Deus mesmo para resistir esses dias mal. E outra, não é só revestir da armadura de Deus, mas é estar firme, é nos mantermos firmes juntos ali. Muitas vezes ouvimos esta palavra como um simples rótulo, né? Escola secular, música secular, sociedade secular, frequentemente usada em muita explicação. Nós temos o nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, né, pertencente, claro, eu estou aqui junto com o meu crédulo, né, com a minha denominação. Essa EBD pertence à Assembleia de Deus da Missão, em Foz do Iguaçu, nosso pastor-presidente, pastor Isaías Cardoso. Mas quando nos referimos a outra escola, né, seja outra música, a sociedade, nós falamos secular. Vamos entender um pouquinho mais, vamos para frente, mas o que é secularismo? Olha só, secularismo aqui está dizendo assim, a ideologia que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença em Deus. É a forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o aqui e agora. E o secularismo, ele está vindo para, assim, dentro das igrejas, no nosso meio, ele está aparecendo como, eu diria assim, um ateísmo e um materialismo sutil. Ele não vem, que o materialista e o ateu, eles defendem, o prático não. Mas o materialista, ele defende, e o ateísta, ele também defende. Ele apresenta suas causas. Mas esse secularismo que faz parte de um materialismo e de um ateísmo sutil, usando do que a lição está falando, da sutileza, ele vem disfarçado. Para quê? Para entrar sutilmente dentro das nossas igrejas. O secularismo pode ser óbvio. Por exemplo, a decisão da Suprema Corte de, eu vou falar esse nome, mas você não ri aí, tá? Obergefell, acho que é isso, né? Rhodes legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. Ela fez isso. Mas essa decisão do tribunal de definir casamento, isso não depende de instituições humanas. Não tem como mudar o que Deus criou, o que era desde o princípio. E nós temos um relato e uma prova viva de como que é o casamento. E nós vamos lá, vamos ler Gênesis 2:24. Olha, essa aula está um pouquinho mais calmo, tá? Mais devagar um pouco, para nós aproveitarmos. Se ela demorar um pouquinho, você continua assistindo, tá? Nem que você assista um pouco agora e um pouco depois, mas assista toda ela. Então, 2:24 diz o seguinte, olhe bem. Gênesis capítulo 2, versículo 24, versão NVI, é claro, né? Cadê o 24 aqui? 20. Por esta razão, o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Efésios 5, 21 a 33, nós temos um modelo da sociedade. Nós temos 6 vós, procura lá, vós esposa, vós maridos, vós filhos, vós pais, vós servos e vós patrão. Nós temos o modelo da sociedade que Deus criou. Então, o que Deus criou para a humanidade, para crescer e multiplicar e encher a terra, ela não pode ser mudada por um tribunal, por uma vontade humana. Claro, vai mudar, eles vão colocar essa lei,
mas é, de certa forma, indo contra a vontade e a palavra de Deus. Paulo nos diz que devemos esperar tal coisas, né? Quando o homem abandona Deus. E eu falei sobre a loucura do homem, né? Tá lá no Instagram, se você quiser pesquisar lá, pastor Rivanildo de Faria, tá? Procure lá, eu falo sobre, comentando todo dia a leitura diária. Então Paulo diz que nós devemos esperar essas coisas. Romanos 1:28, ele fala, olha, é óbvio, isso vai acontecer, isso tem que acontecer. Mas, ai, né, daquele por quem acontecer. O juiz mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Então Deus entrega. Vamos ver Romanos, vamos ler também Romanos 1:28. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo de número 28, quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Eu tenho que tirar o óculos para ler, viu? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, eles foram entregues. O homem não convertido, por natureza, já é filho da ira. Pelas obras, é filho da desobediência. Ele vai contra os princípios de Deus. A pessoa incrédula, aquele que não crê em Deus, João 3:18, ela já está condenado. Quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Isso é Bíblia, pode dizer o que for, mas se essa palavra ela vai cumprir na minha e na vida de quem crer ou não crer. É indiferente se eu creio nela ou se eu não creio. Tá? A parte de Cristo, o homem está morto por causa do pecado. Se ele se separou, se Deus entregou, Romanos 1:28, ele está escravizado pelo mundo, ele é escravizado pela carne, pelo diabo, condenado sobre a ira de Deus. É isso que Romanos 1:28 está dizendo. Ele não tem para onde ir. Ele está condenado, longe de Cristo. Quando Deus põe ele à parte, ele entrega as suas próprias concupiscências e desejos da carne, né? E acaba condenado sobre a ira de Deus. A Revolução Sexual de 1960 e 70, tá? Marcou uma rebelião contra a ética sexual. Então, essas ideias, olha, nós tivemos uma aula muito boa, um estudo muito bom com o pastor Luiz de Umuarama, ele falando que nós vemos hoje o efeito, mas nós não procuramos a causa. E quando nós temos o efeito, o remédio é paliativo, quer dizer, você toma um remedinho para controlar a diabetes, mas você não procura a causa da diabetes. Isso é só um exemplo. Então, a Revolução de 1960 e 70, ela promoveu a aceitação do sexo e da expressão sexual fora do casamento em nossas vidas. Tanto pessoal quanto entretenimento. Então, quer dizer, houve uma banalização do sexo. O sexo não foi feito somente na ideia deles entre marido e mulher, mas simplesmente para prazeres, né, sexuais e prazeres da carne, da concupiscência da carne. E liberal, inclusive nessa revolução tínhamos pessoas fazendo sexo ao ar livre. Então essas ideias materialista e ateísta, transformado num secularismo ateu, né? Ele não vem de 2000 para cá ou de 2010, não, ela começou na Revolução Sexual. Ele começou antes. Semana que vem, sobre a família, eu vou falar sobre a família e daí nós vamos falar um pouquinho da causa que deu o efeito, tá? Promoção do relativismo moral nas salas de aula contribuiu para o relativismo moral geral entre os estudantes. Nós vamos falar disso também na próxima semana. Filho que não obedece pai, não obedece mãe, tira nota vermelha, a mãe e o pai vai lá saber com o professor por que ele tirou nota vermelha, por que o professor deu uma nota vermelha. Então, assim, não é mais ensinado a matéria, mas ensinado o comportamento. Escola não é para ensinar comportamento. Educação
em forma de comportamento é de dentro do lar. Nós não podemos terceirizar isso, tá? A eliminação dos livros didáticos com qualquer referência a um Criador, levando o abandono até mesmo do conceito de Deus. Então isso foi varrido das escolas, isso foi tirado. Isso faz um mal para nossas crianças. Tá? E isso, então você vê que isso não surgiu de hoje, de ontem ou de 10 anos atrás. Não, são anos e anos a sociedade trabalhando. E nós aprendemos que é lá do sistema feudal. Uma aula maravilhosa, um estudo maravilhoso que nós tivemos ali em São Miguel. O secularismo tem surgido ainda de várias outras formas, como a aceitação dominante da expressão sexual extravagante é só uma delas. Os movimentos de direito à morte, você vê, né? Eles são contra algumas coisas, né? Protejam os animais, mas a lei do aborto está aí para tirar a vida de um ser humano. Ah, mas não. A partir da concepção já é uma alma, já é uma vida. E animosidade geral em praça pública, quer dizer, a extravagância, né? a falta de respeito, a falta de pudor e de moral em pleno as ruas, as praças públicas. Palavra-chave, eu quero dizer que esse secularismo, a palavra-chave, lembra da primeira aula? Eu falei sobre sutileza. Trata-se de um comportamento hábil, né? Perspicaz, revela certa inteligência do espírito, mas para quê? Para comportamentos do bem ou do mal. No caso desse materialismo, no caso do ateísmo, mais propriamente dito, esse secularismo que está entrando dentro da igreja, que está entrando, né, na igreja, ele é de uma sutileza terrível. Ele não chega, claro que as leis e alguns movimentos, eles chegam já batendo de frente, por assim dizer, e expressando todas as ideias. Mas muitas coisas têm entrado dentro da igreja pela sutileza. Veja bem, eu vou te questionar agora, como que está o culto de ensino na sua igreja? O que tem ensinado para você? Na escola bíblica dominical, agora nós estamos tendo, mas tem levado a verdade mesmo, sem medo de falar? Tem falado a verdade nos púlpitos? Ou você tem pregado só bênção? Não que eu sou abençoado e quero ser mais ainda abençoado. Mas nós precisamos ser direcionados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser confrontados com esta palavra. Essa palavra eu tenho que ser um espelho, eu tenho que parar na frente dela, olhar e ver os defeitos que eu tenho. Então, essa sutileza de que Deus é amor, que Ele não julga, essa sutileza tem minado muitas almas e algumas pessoas, até dentro da igreja, têm deixado de seguir a verdade bíblica, tá? O secularismo também é evidente no materialismo de nossa cultura, seu desprezo pelo mundo espiritual, viu? Os dois têm uma ligação, revolução sexual em nossas vidas, até mesmo cristãos podem viver como se as suposições seculares fossem verdade. Está entrando sabe, há alguns anos atrás, eu não vou dizer de ninguém aqui, só vou falar do acontecido. Acontecia de que o demônio se manifestava numa pessoa e os crentes buscavam mais a Deus. Hoje não, e nós vamos perder muito por uma coisa. Não, isso não tem nada a ver, não, isso não prejudica, isso é... E essas coisinhas pequenas que não tem nada a ver, os pequenos detalhes fazem uma grande diferença em nossas vidas espirituais. Tal mentalidade se presta então a adorar o dinheiro como Deus, pois que melhor maneira pode haver para adquirir prazer material do que dinheiro? Aí o materialismo ele deixa, né, de falar só da matéria, esse secularismo misturado com ateísmo e materialismo e ateísmo, ele deixa de, além dele negar a existência de Deus, ele começa a usar as pessoas, amar o dinheiro e negar a existência de Deus. Então você vê que tríade maligna está para nós vivermos, convivermos, porque está aí, irmãos, dia e noite está aí na porta da igreja, essa tríade maligna para nós enfrentarmos.
um secularismo vestido, né, ou um materialismo e um ateísmo transvestido, revestido desse secularismo sutil adentrando as igrejas evangélicas. É aparente, ele aparece aí na TV, no rádio, quando navegamos na internet, até mesmo quando dirigimos, propagandas sensuais com produtos que não tem nada a ver, o produto é pneu que está vendendo. É carro, mas a sensualidade, um incentivo à promiscuidade está ali. Está estampado em ônibus, em outdoors grandes, gigantes, enormes, estão ali promovendo um secularismo sutil, uma sutileza de tirar a sua espiritualidade. Também, né, o secularismo tem nos levado na esteira da revolução sexual. Vício em pornografia. É um problema, né, meus irmãos, com os quais os cristãos lutam. Basta observar o simples fato de assistir Netflix, Google Play, Amazon Prime, navegar na internet. Temos que vigiar muito. E é nesse sentido aqui, olha, de Netflix. Mas não é pecado ter televisão em casa? Não, de forma nenhuma, porque a internet tem muito mais coisas do que a própria televisão em si. Mas não é pecado ter uma Netflix em casa? Também concordo plenamente que não é pecado. Mas diz que o pecado, o embaraço e o pecado. Então há coisas que são embaraçosas, que travam, que não te deixam, né, chegar até Deus. E se você vai assistir um filme, você sendo pastor, diácono, cooperador, evangelista, presbítero e irmã do círculo de oração, uma cena ou outra vai aparecer na sua frente. Então, nós estamos ali voltados assistindo, nós estamos sendo captados, e aquilo, você assiste e quando você começa a assistir uma série, então, aí vai horas e horas intermináveis, e você quer saber o próximo capítulo, e você quer saber o próximo episódio. Então, nós estamos cercados por esse secularismo sutil, séries que negam a existência de Deus. Se seu filho assiste Netflix, assista junto com ele, veja o que ele está assistindo. Analise a série, o programa, enfim, assista com ele para você defender a sua família. Tá? Materialismo e ateísmo. Essas ideias têm como finalidade o quê? Destruir a sociedade, a influência da fé cristã. Essa é a ideia deles, essa é a vontade, esse é o querer deles, né? Satanás sabe que uma sociedade onde tem valores, onde tem princípio, onde tem moral, né, abre caminho para a palavra de Deus. E o que ele quer? Ele quer uma sociedade sem valor, sem princípio, sem ideais divinos. Ele quer a destruição da família, ele quer uma destruição da ordem pública, principalmente a possibilidade da reconciliação do homem com Deus. Ele quer destruir o homem e não quer nenhuma possibilidade dele reconciliar com Deus. Acreditamos em um mundo, o cristianismo é uma religião que acredita no sobrenatural. Nós acreditamos um mundo além desse, nós acreditamos em anjos, demônios, céu, inferno. Acreditamos que Deus existe, é um ser espiritual. Paulo, ele diz assim em Romanos 14:8, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então ele afirma, e nós temos que afirmar junto com Paulo. Isso nos levará a orar sem cessar, irmãos, uma coisa que está faltando muito na igreja. Oração. Mas não é só na igreja, é em casa também. Nós precisamos orar mais. Eu convido a você, a partir de segunda, ou de quando você assistir essa aula, você orar, buscar mais a Deus, porque sabemos que o Senhor já conquistou as forças espirituais ordenadas contra nós, mas nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Isso só através da
oração. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo e ao secularismo junto. Vamos responder a eles. O que nós vamos responder? Cremos na existência de Deus. Deus existe, é eterno, é poderoso, é onipresente, é onisciente e é onipotente. Isso que nós cremos. E eu tenho prazer de relacionar com Ele e Ele tem o prazer de se relacionar comigo. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família. Ele me curou do câncer, tá? Ele me curou do câncer. Eu tinha 10 tumores, 2, um em cada fêmur, 3 no abdômen e 5 na bacia. E hoje eu estou aqui. Como que eu não vou crer na existência de um Deus como esse? Como que eu não vou crer que Deus existe se Ele me curou do câncer? A existência de Deus é um fato, tá? As Sagradas Escrituras afirmam que a natureza essencial de Deus não pode ser plenamente conhecida pela criatura. Eu não posso conhecer Deus plenamente. Se eu conhecesse Ele plenamente, Ele não seria Deus. Se eu conhecesse Ele nos seus mínimos detalhes, Ele não seria Deus, tá? Respondendo ainda ao materialismo, Deus se revela pelas Escrituras. No entanto, Deus se revelou por meio da criação geral, através do Verbo encarnado, que é Cristo. Deus me conhece, Deus te conhece, Deus nos conhece, a origem do ser humano é em Deus. Deus fala através dos profetas, fala através dos filhos. Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus tem prazer em ser conhecido. Os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como uma dupla, né? Uma física, corpo e uma espiritual. Mas nós somos formados de corpo, alma e espírito, né? Dividido em duas aí, essa matéria, que nós não negamos, que é o corpo, e ainda a alma e o espírito. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma o ser humano se expressa, tem acesso ao mundo, é possível, né? Para que isso seja possível, a alma serve a órgãos sensitivos, e por intermédio deste, o homem carnal deixa de se atrair pelas concupiscências da carne, pelo desejo, pelos olhos, Tiago 1, 13 e 14, 1 João 2 e 16. Então essa janela da alma, ela que faz essa transição, ela faz essa ligação entre as nossas vontades e o mundo em que vivemos, tá? O espírito humano é o elo entre o nosso corpo e Deus. Então o corpo, alma e espírito, quando a espada penetra até a divisão, ela penetra ossos e medulas até a divisão da alma, então o nosso espírito, ele é o elo entre nós e Deus. Por que nós não andamos nos caminhos de Deus? Porque o nosso espírito está longe. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo equilibra, coloca-nos no mesmo nível. Então, é por meio do nosso espírito que nós comunicamos a Deus. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa alma sente o prazer da comunhão com Ele e o nosso espírito se comunica recebendo da parte dele. Através do nosso espírito temos experiências e encontro com Deus. O nosso espírito tanto fala em mistério quanto ora. Nós cremos nisso. Essa é a nossa crença e essa é a verdade bíblica. Muitas ideologias têm surgido, tá? Dentre elas a ideologia de gênero, que faz oposição aos valores cristãos. Isso deve à rejeição de seus proponentes aos ensinamentos da palavra de Deus, tá? Objetivando viver livre de qualquer obrigação religiosa. É um ataque. Muitos disso têm atacado, têm surgido muitas ideologias contra a igreja. Mas nós vamos resistir até que Jesus venha buscar a sua igreja. É preocupante, é muito preocupante, porque de todos os lados, poderes legislativo, judicial, enfim, de todos os lados têm atacado a igreja. E nós precisamos buscar a Deus. Mais do que uma representação política, nós precisamos dobrar o nosso joelho e clamar a Deus.
Mardoqueu disse a Esther, ora, por esse motivo Deus te colocou aí. Mas se você não usar dessa função, socorro vem de outro lugar. E eu creio assim. Nós precisamos ter políticos sim, mas se não tiver, socorro vem de outro lugar. Não se preocupe, a igreja é de Deus, então ore. Nós temos que preservar os valores morais, nós temos que deixar de banalizar o matrimônio, nós temos que dar valor à família e à educação na sociedade. Nós temos que preservar os nossos princípios, os nossos valores e os nossos ideais como cristãos, como família, como servos, como crentes em Jesus Cristo. A igreja, ela não pode estar despercebida disso. Ela não pode estar despercebida, ela tem que estar atenta. Engraçado que sempre é vigiai e orai. Antes de orar, vigie bastante com seu filho, com a sua filha. Preste atenção nos comportamentos. Esses valores distorcidos, quando não há trabalho preventivo, invadem as igrejas. E podem influenciar sutilmente os crentes a serem passivos com o pecado, tornando comum aquilo que as Escrituras não provam. Não aprova, não que não prova, não aprova. Então vigie, preste atenção no que está acontecendo. Nós precisamos voltar a cultos de ensino da palavra de Deus, dizer o que é doutrina, o que é costume, o que pode, o que não pode, o que Deus deixou e o que Deus não deixou para nós. A igreja não deve aceitar os valores de uma sociedade materialista, ateísta e secularizada. A igreja não pode se dobrar a esses valores, a igreja não pode deixar-se levar por esses valores deturpados, distorcidos da palavra de Deus. Nós temos que lutar contra, com a nossa armadura, com pregação do evangelho, com ensinar os nossos filhos, trazer eles à escola bíblica dominical. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa crença, essa é a nossa missão. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus possa guardar você, que você possa se revestir da armadura de Deus. E eu quero encerrar essa aula fazendo uma oração. Vamos orar? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por iluminar o nosso caminho, a nossa mente e o nosso coração. Senhor, dai-nos força, coragem, ânimo, Senhor, para lutarmos com a nossa armadura, para nos revestirmos com a armadura de Deus, para não negarmos, Senhor, o teu nome, a nossa fé, para nos mantermos firmes. Guarda, Senhor, as famílias, guarda a minha família, protege os nossos filhos, proteja os meus filhos, Senhor. Ah, Deus, põe a tua mão sobre a igreja e nós sabemos que o Senhor cuida de nós. E nós prometemos, Senhor, estar sempre debaixo da tua mão poderosa, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Assim nós oramos, abençoando a todas as famílias da terra. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Próxima aula é lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. E nós estaremos aqui, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua família. E até a próxima, se assim o Eterno nos permitir.